Ele meteu 4 gols no Real Madrid em uma única partida. O chute de longe, Castelhano! 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, 4 é Castelhano. Atualmente é um astro da Lazio. Fez parte da campanha histórica do Girona que liderou a Liga em 2023. E pode se tornar a transferência mais cara da história do Flamengo. Você vai conhecer Tati Castelhano, desejo antigo do Flamengo e que, segundo o portal italiano De Laziane, pode pintar no Flamengo após o Mundial de Clubes em janeiro, cara. Mas como ele joga? Qual a chance real dele vir pro Flamengo? O Flamengo vai... Caralho, velho. Jogador bom, hein? Inclusive o Flamengo tá precisando de um atacante, né? Pagar 40 milhões de euros por ele, equivalente a 252 milhões de reais. Vamos entender tudo relacionado à contratação de Tati Castelhano. É muita grana, hein? Aqui no canal Vitorando 2.0. Então, se é a primeira vez que você tá me vendo, meu amigo... Galera, tá aqui na descrição o canal aqui do Indiano. Clica lá pra se inscrever se você não for inscrito. E senta o dedo no like, deixa o like nele aí que só cria vídeo top, vamos ver esse cara. Acaba muito bom, hein, em fazer conteúdo aqui no YouTube. Já vai chegando, botando o dedão no lugar certo. Bota o dedão nele, galera, senta o dedo nele. Então já bota o dedão no like, já se inscreve aqui no canal se é a primeira vez que você tá me vendo. Te garanto que você não vai se arrepender, beleza? Então se inscreve agora no canal, no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, é justo, não é, meu parceiro? Então é isso, tamo junto. Vamos para as notícias do Mengão aqui com seu indiano favorito, Macha na boneca. Vamos lá, rapaziada, antes da gente ver como que ele joga, ver os lances, os golaços desse cara, finalização de cabeça, golaço driblando goleiro, fazendo gol de letra. Antes da gente ver isso tudo, preciso mostrar pra vocês aqui de onde saiu essa notícia, né? Então aqui surgiu nesse portal aqui o De Laziane. Galera, só eu que nunca tinha ouvido falar nesse jogador. Nunca tinha ouvido falar nele não, velho. Que é um portal italiano, um portal que cobre especificamente a Lazio, e isso é um ponto importantíssimo e muito benéfico aí pra torcida do Flamengo que sonha com a contratação do Tati Castelhano. Por quê, cara? Por ser um jornal, um portal italiano focado na Lazio, não há necessidade alguma deles quererem lançar uma fake news ou uma matéria como manchete para poder vender e viralizar. Então, sabe, basicamente, né? Eles soltaram como uma... Ó, tá vendo que tem umas pequenininhas aqui e tal? Tá... Eles soltaram como uma qualquer aqui. Vamos lá, rapaziada. A primeira notícia aí que saiu foi essa aqui. No dia 12 de agosto de 2025, às 9h37 da manhã, falando que Estrela da Lazio se prepara para a conversa decisiva com Cláudio Lolito em meio à pressão do Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo tá virando uma agência de modelos, hein? Olha aí. Olha a skin do cara. É Arrascaeta. É... Léo Ortiz. Léo Pereira. Luiz Araújo. Só capa. Flamengo. Só que ficou por isso aqui, até porque a Lazio passava por um transfer ban, né? E aí, tá, o Flamengo tinha desejo e tal. Depois saiu a notícia aqui no dia 5 de setembro. Segundo informações, Estrela da Lazio está interessada em se transferir para o Brasil em janeiro. Então, se antes a conversa era que, pô, não ia dar pra haver nenhuma conversa, agora no dia, um mês depois, já sai essa notícia aqui de que está interessado em se transferir para o Brasil. O jogador de 26 anos, vencido, deixa eu traduzir para o português aqui, só que o Biancoceleste, né, jogador do Biancoceleste, quando eu botar para português aqui, tá, ele vai traduzir, ó, para Juventus, mas Biancocelestes é o apelido da Lazio, né, rapaziada? Então é só um erro aqui do Google mesmo, tá? Mas é a Lazio. O jogador de 26 anos tem sido centroavante titular da Lazio desde a saída de Ciro Immobile no verão de 2024. O argentino marcou 14 gols sob o comando de Marco Baroni na última temporada e foi confirmado titular absoluto após o retorno lá. No entanto, o argentino tem sido constantemente apontado como possível destino do clube nos últimos meses, com relatos afirmando que ele não está totalmente feliz na capital italiana, embora o West Ham tenha sido mencionado como possível destino e o atacante tem sido fortemente associado ao Flamengo. Mas até essa notícia aqui, nada mais, nada menos do que rumores, né, rapaziada? A gente teve a informação aí de que o Castelhanos não tá tão feliz lá na Lazio, mas nada muito concreto, né? Então a gente
Obviamente, quando eu venho trazer essas notícias pra vocês, eu não quero fazer alarde, não quero botar esperando, não quero botar coisas em vocês que vocês não querem, entendeu? Eu sei que tem gente que bota muita coisa em você que Lá ele. você fala, pô, mano, pra que esse cara tá falando Conversa do cara é essa aí. isso e tal, mas eu não quero botar esse tipo de coisa em você. A partir desse momento aqui, que a gente tinha só as especulações e possíveis rumores, a coisa se tornou mais concreta a partir da próxima matéria que eu vou mostrar aqui agora. Então, o River Plate junta-se ao West Ham na corrida por um atacante da Lazio que está insatisfeito. Sendo bem concretos e bem sinceros, eu acredito que dentre esses 3 clubes aqui, o Flamengo se encontra mais forte como desejo do atleta. Se a gente for observar também o momento atual dos clubes, vir pro Flamengo saindo da Europa hoje não é mais visto como um declínio de carreira. Você vir para a Liga Brasileira para jogar talvez em outros clubes seja visto. Mas hoje, com a dominação que o Flamengo tem na América do Sul, pelo último título da Libertadores, o Castelhanos é argentino, então ele conhece muito bem a Copa Libertadores. O Mengão tá voando, galera. O Mengão tá voando. Ele conhece a importância de ganhar um título como esse, como o Flamengo atual campeão brasileiro também. Hoje compensa muito mais, né? Hoje, falando de carreiras mesmo, compensa muito mais você vir para um Flamengo que briga por tudo do que para um West Ham que muito provavelmente tem uma grande chance de ser rebaixado aí, né? Não vou dizer que tem uma grande chance, mas tá aqui na zona da degola. Então, imagina que o cara tem até janeiro para decidir. Até janeiro, muito provavelmente, o West Ham não vai sair dessa zona de rebaixamento aqui, ou pode somar uns pontos aí e ficar aqui perto, mas assim, vai brigar para não cair, né, na temporada. Então, o River Plate, que não figura mais como favorito na Copa Libertadores, na Sul-América há muito tempo, e a Argentina, que ainda vive um momento econômico bastante complicado. Então, é muito mais favorável para o Tati Castellanos vir por Flamengo, por tudo que envolve a fase do Flamengo, do que, obviamente, ir para outro clube desses aqui citados, né? E aí, vamos ver aqui agora as jogadas. Caralho, o Flamengo tá se tornando um clube europeu praticamente. Só máquina, mover, só máquina. O vídeo aqui pra vocês verem a jogada e eu vou falando algumas informações importantes, né? Então já não é de hoje que a gente sabe que o Filipe Luís não tá satisfeito com não ter uma reserva pro Pedro, né? O Pedro que há bastante tempo, se ele não tem pelo menos 2 lesões na temporada, ele tá com uma média boa, né? Geralmente pelo menos uma lesão por temporada ele acaba tendo aí. E aí você pode ver, cara, que o Tati Castellanos... Cara, eu vou falar só Tati, tá? Vou ficar tentando falar Castellanos, né? Porque minha língua trava. Mas enfim, a gente vê que é um cara que tem como fundamentos um bom cabeceio, um ótimo cabeceio. Então, assim, ele não tem aquela característica do Juninho, né? Do Juninho Xeré, de ser um cara que ajuda na marcação. É um cara que finaliza bem de fora da área e que tem um porte físico mais forte. E que, assim, ele aparenta ser mais rápido, não mais rápido, mas mais móvel que o Pedro, né? O Pedro, ele tem a aparência de ser muito lentão, mas é porque, assim, ele explora sem... Aí, no caso, porque o Pedro é forte, é um pouco avantajado, aí parece que ele é um pouco lento, né? Mas, na verdade... O argentino aqui do vídeo que está sendo relacionado aqui no vídeo, o Castellanos, ele é bem mais rápido que o Pedro, hein? E para finalizar, pelo jeito aqui nesses vídeos aqui, ele é bem móvel. Sempre a sua qualidade, né? Sempre a sua classe nos jogos. Mas naquele jogo contra o Palmeiras, que ele faz o gol com a Arrasca, dá o passe para ele, a gente vê que o Pedro não é lento, né? Ele só não busca uma jogada, usar... pouco preguiçoso para correr, no caso. Explorar muito sua velocidade. Ele sempre tenta passar para os meio-campos e definir com um toque, né? E aí a gente vê que o Tati, cara, ele é um cara que sai mais da área, né? Então é um cara mais móvel. Ele tem essa característica aí, ó, de ser um cara rápido, forte. Ele tem uma altura considerável, só tem 27 anos. E ele, além de cabecear muito bem, tem muita qualidade técnica. Então pode ser um cara que, como uma alternativa, em jogos que o Filipe Luís quiser um falso 9 ou um ataque um pouco mais flexível, ele consegue entregar essas variações, né? Então, por conseguir também fazer um bom pivô, mesmo que não seja a grande característica dele, né? Como é a do Pedro, que faz um pivô absurdo,
ele consegue verdade. suprir, fazer um pivô também, e também consegue ser um cara que dá a opção, a variação tática pra vir buscar uma bola, uma coisa ou outra, né? Então assim, a gente lembra que com o Gabigol no Flamengo, o Flamengo, muitas vezes o Gabigol saía da área e vinha buscar a bola. Só que assim, dadas as medidas, proporções aí, né? O Gabigol não era um cara de muita velocidade, não era um cara que chutava com a perna ruim. Era um cara mais de posicionamento, né? Não era um cara de cabeceio, não era um cara que fazia nada dessas coisas. Então era um cara de posicionamento, referente ao Tati. Mas assim, falando de opções táticas, é um cara que entrega boas possibilidades. Então ele é um cara que conhece bem o futebol sul-americano, apesar de ter ido muito cedo para a Europa. Tem finalização, boa finalização aí com a perna esquerda, e passou por alguns clubes aí, né? Então assim, a passagem dele no Girona, naquele Girona que é um Girona mágico, podemos dizer, né? Porque conseguir ficar em terceiro lugar na La Liga não é para qualquer um. E o Tati Castellanos, ele tava nesse time que revelou Savinho, né? Que revelou o Ian Couto. Foi um time que vendeu muitas peças. Tanto é que depois de lá, ele acaba se transferindo para Lazio, mas também jogou na MLS. E é um cara que gosta de dinheiro também, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. A Lazio só libera ele por 40 milhões de reais, cara. 40 milhões de euros, na verdade. As últimas conversas aí, as matérias indicam isso. 40 milhões de euros é o que a Lazio quer para pensar em vender o Tati. E assim, considerando o atual momento do Flamengo e as opções que tem no mercado, cara, se você for olhar as opções de mercado, Seria um ótimo atacante, seria um ótimo jogador, hein? Pra jogar no Mengão. Muito bom, muito móvel. Finaliza com as duas pernas, finaliza de cabeça. Gostei de jogador. Galera, o que vocês acharam desse jogador? Deixa aqui nos comentários. não tem tantas opções assim para centroavante, né? Obviamente, tem nomes que são muito caros e tem um vão aí, né? Porque ou é muito caro ou é um cara bem desconhecido. Então, pela carreira do Tati, aí ele não chegaria pro Flamengo para ser um cara que vai ficar esquentando o banco, né? Ele realmente ia brigar por vaga com o Pedro. E poderia muitas vezes ser titular, porque aí o Filipe Luiz ia ter a opção de alternar os dois ataques. Se ele quiser um ataque mais móvel, ele pode ter. Se ele quiser um ataque mais fixo com o Pedro, ele pode ter também.